No centro de Belém, há muitas meninas que se prostituem à luz do dia. Próximo ao mercado municipal, é muito comum a troca de sexo por um prato de comida. Mas diferente da prostituição adulta, as meninas preferem atuar mesmo durante o dia, quando é mais fácil escapar da polícia e do juizado de menores. Muitas trabalham com a conivência dos próprios pais, que determinam a cota de dinheiro a ser entregue no fim do dia. E a tua mãe sabe que você faz programa? Sabe? Você entrega o dinheiro para ela? Ela reparte. Dou pra ela e ela me dá pra comprar roupa pra mim. Lourdes, Sônia, Regina, Rosa e tantas outras. Crianças sem infância, com dificuldade para constituir família e superar a marginalização. Toda a sociedade faz isso. Todo mundo olha, passa, diz que pena. Tô com uma pena, mas ninguém faz nada por ninguém. Itamar, a gente já vê uma mudança aí por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, que no começo dos anos 90 o rosto das crianças era mostrado, né, em reportagens sem nenhum problema, né? Hoje não é mais permitido. Não, de forma alguma. Toda criança, todo adolescente deve ser protegido, né, e não ser exposto a uma situação, seja vexatória, né, ou a sua própria imagem. Então, de forma alguma. Agora, tem uma mudança também bastante significativa, né, que é mudanças e não mudanças, né, porque da mesma forma que nós conseguimos avançar muito em relação ao trabalho infantil, etc., né, mas nessa questão do abuso, né, da violência sexual contra a criança e adolescente, seja Estado, sejam as organizações, quem está no atendimento direto, mesmo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós pouco avançamos, viu? Essa situação, né, veja só, no vídeo ela fala, né, da troca por prato de comida, etc. Sim. Se você tem algumas rotas, né, no nosso país, né, que você consegue seguir pelos caminhões, né, ou polo gesseiro lá em Pernambuco, né, no nosso Nordeste, né, vai acontecer, continua acontecendo da mesma forma, ou seja, criança e adolescente ainda continua desprotegida, né, é uma inversão de papel, se joga a responsabilidade para a criança, né, e o adulto ele passa a ser, né, o cliente da história e nunca é responsabilizado. Aliás, eu queria até perguntar se a prostituição infantil era um caso de polícia. E como é que é, por exemplo, chega a polícia e flagra uma situação dessa, uma criança com um adulto. O que acontece? Como é que é o tratamento? Sim. O policial faz alguma coisa, encaminha a criança? O que acontece numa situação dessa, Ju? Maria Amélia, é um crime. É esperado que a polícia proteja essas crianças. Se tem um flagrante, essa criança tem que ser levada para o Conselho Tutelar. Sim. Nós tínhamos uma proposta que, dependendo da situação, fosse para um serviço de saúde, onde ela ia ser acolhida de uma forma um pouco mais carinhosa e um pouco mais natural. Uma criança é esperado que ela vá ao centro de saúde. Sim. E agora, o que acontece quando essa questão, a criança é levada à prostituição com o incentivo dos pais? Que a gente vê no Nordeste que continua acontecendo, de os pais, por questão de fome... Olha, no Nordeste não, viu, Maria Amélia? Você vai encontrar aqui, ó, na nossa capital, nós estamos falando do estado de São Paulo, mais rico nós da tivemos federação. Aqui do lado, né, leilão de virgens, né? Você pode, e aí você tinha grandes autoridades importantes, né, desse município participando dessa atividade. Então, assim, o grande desafio que a gente tem, eu acho que a Jo concorda, que é um desafio cultural também, né, do que pode e o que não pode, né. Aqui fica muito comum a gente atrelar a questão da exploração à miséria, né, mas nem sempre ela está nessa liderança, né. E cabe lembrar também que a criança... Desculpe te interromper um pouquinho. Você falou que nem sempre pode ser atrelada à questão da miséria. Quer dizer, o pai levaria em função de quê? Não, tem. Por exemplo, como é que os pais criança permitiriam que a criança estivesse nessa situação? Como é que a criança chega na exploração sexual? Muitas vezes esse abuso começou dentro de casa e ela saiu e ela foi para a rua. O pessoal do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, né, cansou de denunciar esse tipo de violência, né? Quando ela chega na exploração sexual, ela já passou por outras violências. Ela passou pela violência física, ela passou pelo próprio abuso sexual. Olha, 37% dos casos de abuso sexual é cometido pelo pai. Dentro de casa. 37%? 37%. Estou falando de um número recente. Nós temos... Esse dado saiu agora
pela Secretaria de Direitos Humanos. Então, não é algo que está distante de nós, né? O que eu quero dizer é que é muito próximo. Existem estatísticas mundiais que dizem o seguinte: cada 4 meninas, uma passou pela violência sexual, entendendo a violência como assédio, como a passadinha de mão, como um telefone erótico, como exibicionismo, voyeurismo. Então, você tem as diversas formas de se manifestar. E meninos, a cada 6 meninos, um passou pela violência sexual. Então, ele está muito próximo e o desafio, seja do Estado e das organizações, ainda é muito grande. E das famílias, hein? Porque as famílias também são responsáveis, né, conforme a nossa Constituição e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver mais um vídeo, já continuamos a conversa. Você está no mercado há muito tempo, né, Graça? É, Desde quando? desde 5 anos de idade. Desde 5 anos. De idade, Você transa ainda? transo. Dá para ganhar dinheiro, Graça? Dá, tem um que quer, tem um que não quer. Você transa sempre só por dinheiro ou às vezes você transa sem dinheiro também? Eu só transo com dinheiro. Quanto que você cobra? Me cobra assim 2.000 ou 3.000. Tem muito homem que tem muita doença. Aí eu também tem vezes que eu fico com medo, sabe, sair com esses exames da praça. Você já teve alguma doença venérea? Eu nunca tive não, nenhuma. Como é que foi a sua vida quando você teve casada? Eu me amiguei com o menino, mas não casei com ele não. casou assim. Mas passei 5 anos morando com ele, depois deixei ele. Não gostou, não? Porque ele patou minha vida, deu sair, vim para aqui pelo mercado falar com as meninas. Aí eu peguei e deixei ele pra rua. Eu queria relembrar para vocês uma história que eu testemunhei em umas férias. Estava de férias em Salvador e estava na praia do Porto da Barra e percebi claramente uma situação estranha de um turista italiano, uma menina que devia ter no máximo 11 anos de idade. Ficou uma conversa, passou um pouquinho de tempo, ele saiu, a menina saiu logo depois, subiu as escadarias da praia e eu perguntei para um rapaz de uma barraca, falei, essa situação que eu acabei de ver aqui é o que eu estou imaginando que seja? E ele confirmou que sim. Passou mais ou menos, eu fiquei esperando a história terminar para ver no que ia dar. Passada 1 hora, o turista voltou, a menina voltou, ela foi até uma barraca onde tinha uma baiana, pediu um prato de comida e ele pagou. Ou seja, foi em troca daquele prato de comida. Agora, o que a gente pode fazer contra esse tipo de coisa? Eu vi esse caso. Ou seja, deve acontecer o dia inteiro e tantas outras coisas e outras formas, né, que a gente não tem acesso. O que se pode fazer contra esse tipo de coisa? O que se pode fazer contra o turista que vem exatamente para isso? Para o Brasil? Olha, todo adulto ele tem, por obrigação, a proteção de crianças e adolescentes. Isso é a nossa Constituição, é essa lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você viu uma situação como essa, denuncie. Você pode chamar a polícia e falar, eu estou vendo essa situação e está sendo um abuso isso que está acontecendo. Ou chama o Conselho Tutelar, ou chama o Ministério Público, ou chama o Judiciário. Quer dizer, formas hoje nós temos. Infelizmente, a gente ainda encontra situações como essa, principalmente no turismo de lazer. Mas o turismo de negócios, que são as capitais, São Paulo, grandes cidades, isso ocorre também. Então, não está só nas áreas de lazer. A gente dizia, né, era muito comum na década principalmente início de 2000, a gente dizer que tem lá a relação com as praias do Nordeste, né? Não esqueçamos, né, que isso ocorre aqui, né, nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos, principalmente no que nós chamamos de turismo de negócio. Agora, Jô, o que acontece com o corpo de uma criança que está em formação ainda, né, e passa por uma experiência dessa, de ter relações sexuais quando ainda é uma menininha? Sim. Do ponto de vista do corpo físico, o pior risco são as doenças sexualmente transmissíveis. Eu cuidei de meninas com 13, 14 anos que já tinham tido 5 episódios de sífilis, que é uma doença que hoje não são todos os jovens que conhecem. Sim. AIDS, um menino com 14 anos que era HIV positivo, não foi encontrado nenhuma pessoa, ele só conhecia a mãe. E a mãe morreu ou sumiu. A gente não conseguiu achar essa mãe, né? E esse menino era um menino pequeno, até assim, do ponto de vista físico.
era percebido a tristeza nos seus olhos. São situações muito difíceis. Então tem a questão das doenças sexualmente transmissíveis, que são objetivas, inclusive são mais fáceis de cuidar, porque existem remédios, mas também existe a questão da desnutrição. Várias dessas meninas e meninos têm acesso muito inconstante à comida. Música, para a gente respirar um pouquinho. Luz Marina, e agora? Agora, fazer uma que tem a ver com esse olhar interno, né? Tão bonito isso que vocês estão falando e ao mesmo tempo, né, chocante, mexe com a gente, é um tabu falar sobre isso, ninguém fala, mas é super importante mesmo. E esse olhar, né, interno mesmo, para as coisas serem mais organizadas dentro desses adultos que estão ali com as crianças do lado, né, da gente. Então ela fala sobre isso. Ela é uma parceria com o Daniel Viana e Yara Renault, que é a minha irmã. A família aparecendo. Lá fora, a lei do caos, universo disperso, fragmentos no ar, fragmentos no ar. Dentro, oriento meus ventos e as coisas que vejo, olhos de caleidoscópio, olhos de caleidoscópio, olhos de caleidoscópio, olhos de caleidoscópio. Lá fora, a lei do caos, universo disperso, fragmentos no ar, fragmentos no ar. Dentro, oriento meus ventos e as coisas que vejo, olhos de caleidoscópio, 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 olhos